Olá, eu sou o professor Eduardo Ribeiro, você já me conhece das aulas gravadas, mas hoje eu estou trazendo um vídeo adicional com uma visão mais prática em que a gente vai discutir junto, trabalhar junto na construção de um plano de gerenciamento da qualidade. Então a gente vai preencher nesse vídeo junto um plano de gerenciamento de qualidade e esse documento fica disponível para vocês na sala de aula para que a gente possa usar como exemplo prático desse exercício. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo é olhar esse artefato, que é o plano de gerenciamento da qualidade, e passar item a item, praticando o que seria a construção desse documento para inclusão no plano de gerenciamento de projetos. Eu vou usar hoje um template que eu obtive nesse site, que é o escritoriodeprojetos.com.br. Ele é público, ele está disponível para que vocês próprios possam fazer o download. Eu também estou colocando ele na sala de aula para que vocês possam pegar lá na pasta de materiais adicionais. Em relação ao template a ser utilizado, isso vai variar de organização para organização. O PMI não determina qual é o template ideal para todos os projetos. O que o PMI apresenta são as melhores práticas, os processos e os artefatos que devem ser preenchidos. Mas cada organização vai descobrir qual é o melhor template, qual é o template que melhor se adapta aos seus métodos e aos seus critérios de gerenciamento de projetos. Então, tipicamente, isso é uma responsabilidade do PMO, uma responsabilidade do escritório de projetos, é determinar dentre as variáveis, dentre as várias possibilidades de templates de documento, tanto para o plano de gerenciamento de qualidade como para qualquer outro documento, é determinar qual é a melhor adaptação para os seus objetivos. Né? Então, é uma atividade comum do PMO pesquisar possíveis documentos e adaptar para a realidade de cada organização. Pode ser que na organização que você trabalha hoje em dia, já tenha um template de plano de gerenciamento da qualidade. Então, eu até recomendo que você utilize esse template aqui no nosso curso, né, como uma ótima oportunidade de praticar o uso desse template. Pode ser que a sua organização não tenha, então você pode escolher usar esse template do escritório de projetos, desse site, escritoriodeprojetos.com.br, ou fazer uma busca no Google, vai retornar uma série de diferentes templates. Todos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. Eu vou trabalhar em cima desse, que eu acho que é um template razoavelmente completo e que pode ser uma boa referência para a gente. Então vamos começar aqui no cabeçalho colocando o nome do projeto. Né? O projeto que eu escolhi aqui vai ser Curso de Gerenciamento da Qualidade em Gerenciamento de Projeto. Ou seja, vamos ver se isso é um projeto, né? Vamos ver se isso se enquadra na nossa definição de projeto. O projeto ele é um empreendimento temporário, ele tem início, meio e fim, ele é conduzido por pessoas e ele faz uma entrega final, que é um produto ou um serviço, que é singular e único. Né? Então, a gente pode considerar a nossa turma, né, nosso estudo aqui de gerenciamento de qualidade de projeto como um projeto. Né? Ele tem início, meio e fim, tem o calendário determinado, né, para a realização das aulas, das disciplinas, dos estudos, das provas, dos trabalhos. Ele é conduzido por pessoas, que somos nós, o professor Eduardo e vocês, alunos, e ele vai entregar no final desse período um produto que, nesse caso, é uma turma preparada para realizar gerenciamento da qualidade. É uma turma confortável com os processos e com as discussões necessárias para que possam, como gerentes de projetos, praticar o gerenciamento da qualidade. Então, se enquadra como projeto, vamos usar esse exemplo para preencher o nosso plano de gerenciamento de qualidade. Tá? A primeira parte desse documento é um controle de versões. É extremamente importante que os documentos de gerenciamento de projetos tenham o seu controle de versões. Isso é muito natural, é muito tradicional que isso exista nos documentos de gerenciamento de projetos, porque como as ações, como as atividades de gerenciamento de projetos são atividades cíclicas, são normalmente atividades que envolvem mais de uma pessoa, então o gerente de projeto produz, depois ele vai revisar isso com a equipe, ou ele vai revisar isso com o patrocinador, por exemplo. Então é natural que o mesmo documento tenha várias versões. Algumas empresas, algumas organizações vão usar um software de gerenciamento de documentos que automaticamente guarda essas versões. O mais normal, o mais comum
é que a gente faça esse controle manualmente usando um quadro como esse de controle de versões. Então, eu vou preencher aqui a nossa primeira versão, vou botar uma data fictícia de 1 de junho de 2017, botando o meu nome aqui como autor, Eduardo Ribeiro, vou botar confecção inicial do documento. De novo, isso vale para qualquer documento de gerenciamento de projetos, é importante que você tenha um controle de versões. Só para exercitar, eu vou criar uma segunda versão aqui, que teria acontecido um pouco depois, né, em 10 de junho de 2017. Também em autor, vou botar o meu nome, vou botar aqui, por exemplo, revisão de ajustes após reunião com comitê de qualidade da organização. Então, segue aí um exemplo de controle de versões acontecendo nesse documento, que é o documento do plano de gerenciamento de qualidade. Seguindo em frente, nesse template a gente tem um sumário, e mais adiante começa o documento em si. O primeiro item é o objetivo do plano de gerenciamento de qualidade, que ele já tem um texto genérico, que é uma espécie de formação, né, de informação de para que serve esse documento. Eu vou tirar essa parte aqui que não tem necessidade, né, que é uma explicação do item, e vou deixar esse texto, que é o plano de gerenciamento da qualidade, define requisitos e padrões da qualidade aplicados ao projeto e as suas entregas, descreve como será verificada a conformidade das entregas respeitando a política de qualidade da empresa, além de detalhar como processos de gerenciamento de qualidade serão usados. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, isso é um texto genérico, isso serve para qualquer plano de gerenciamento de qualidade. Faz sentido manter esse texto no documento do meu projeto? Então, se no meu portfólio de projetos desse ano nós tivermos 25 projetos acontecendo, nos 25 documentos do plano de gerenciamento de qualidade, faz sentido manter esse texto? Mas é que depende, né? Sem dúvida isso é um retrabalho, é um excesso de informação, mas é importante a gente também abrir um parênteses aqui e dizer que uma das funções do PMO e uma das funções dos gerentes de projetos de uma organização é educar a organização nesse assunto do gerenciamento de projetos, na teoria e na prática do gerenciamento de projetos, e transformar, fazendo assim com que a organização esteja cada vez mais madura em relação ao gerenciamento de projetos. Então, não custa a gente disseminar isso por escrito ao longo dos documentos. Agora, se você trabalha numa empresa, numa organização em que já a maturidade de gerenciamento de projetos já está difundida, já é alta, todo mundo já está acostumado a fazer gerenciamento de qualidade, já está acostumado a fazer gerenciamento de projetos, não precisa, não tem necessidade, você pode manter os seus documentos de forma mais resumida. Então, isso também é opcional, isso também é caso a caso, e vai do bom senso, da interpretação e do próprio gerente de projetos e do PMO. Como a gente está num ambiente aqui de estudo, um ambiente de disseminação do conhecimento, eu vou manter esse texto no nosso plano de gerenciamento da qualidade. Tá? O mesmo cabe para esse texto que está aqui embaixo. Né? Ele vai colocar aqui o segundo item do documento, gerenciamento da qualidade, e aí tem uma explicação aqui, né? Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de qualidade ou modifique-os para encontrar suas necessidades. Isso aqui é um trecho do template que eu vou tirar. E ele também mantém um texto genérico aqui que diz que gerenciar a qualidade do projeto requer um plano de qualidade aprovado, englobando os principais processos de qualidade definidos abaixo. O plano de qualidade é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para confirmar requisitos e padrões da qualidade aplicados ao projeto e as suas, mais uma correçãozinha aqui de crase, as suas entregas e gerenciar os processos de projeto aprovado. Ou seja, também é um texto genérico, mas que eu vou deixar aqui, e eu gostaria de destacar que a gente está falando aqui da confecção desse documento na fase de planejamento do projeto. Esse documento ele vai sofrer alterações, pode sofrer alterações ao longo das outras fases, porque, de certa forma, o planejamento do projeto ele não termina nunca, né? Porque, por exemplo, tem aquilo que a gente fala da melhoria contínua. Né? Então, se lá na fase de execução se identifica uma possibilidade de melhoria no planejamento da qualidade, não há motivo para não voltar e alterar aqui e fazer essa melhoria
inclusive ao longo do projeto. Mas vale ressaltar, né, vou até marcar de amarelo aqui, que esse documento ele é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto. Vamos em frente. Processos de gerenciamento da qualidade. Então, ele traz aqui novamente uma informação de disseminação da informação, fala sobre os processos para realizar a garantia da qualidade, né, que envolve a auditoria dos requisitos. Vocês podem ler depois com calma, eu vou manter isso no documento. E também controlar a qualidade, que é o monitoramento e registro dos resultados de qualidade ao longo do projeto. Vamos manter isso no documento. Vamos passar aqui para o nosso item ponto 2. O item ponto 2 é onde o gerente de projeto vai listar as ferramentas de qualidade que serão utilizadas pelos gerentes, pela equipe de gerenciamento de projetos ao longo desse projeto, né? O pessoal lá do escritório de projetos trouxe 4 exemplos para a gente, que a gente pode eventualmente acrescentar, ou manter, ou retirar. Ele está falando das listas de verificações, que serão aplicáveis a todas as entregas desse projeto, ou seja, está sendo determinado por esse plano de gerenciamento de qualidade, que ao final de cada etapa, então está aqui, quando aplicar ao término de cada etapa, então ao final de cada etapa, conforme definido lá no cronograma do projeto, vai ser utilizada uma lista de verificação da qualidade para verificar se todas as entregas do projeto estão adequadas com relação a essa qualidade. Isso é uma responsabilidade dos gerentes de projetos. Aqui também faz referência ao diagrama de Ishikawa, ou seja, o conhecido como diagrama espinha de peixe, né? O que ele está dizendo? Está dizendo que se uma entrega não for aprovada, olha aqui no quando aplicar, né? Se uma entrega não for aprovada, de acordo com esse planejamento, será utilizado um diagrama espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, justamente para identificar a causa raiz daquele determinado problema que fez com que a entrega não fosse aprovada e deixar registrado essa causa, né? Isso é muito interessante porque, ao longo do tempo, o acúmulo, né, desses diagramas de Ishikawa, o acúmulo desses diagramas de causa e efeito de uma série de projetos, isso pode ser utilizado para a melhoria dos demais projetos, né, como uma inteligência de melhoria de projetos que vai sendo utilizada projeto a projeto, né. Ele também fala do diagrama de Pareto. Vamos lembrar, Pareto foi aquele matemático, né, que observou que na natureza 80% dos recursos são consumidos por 20% das espécies, né? 80% dos problemas têm 20% das origens. Ele acabou virando um padrão de mercado, né? 80-20, e isso significa, na verdade, 80-20 é um número mágico, né? Mas isso descreve que a maior parte dos problemas, a maior parte dos defeitos de qualidade vão estar identificados numa pequena parte das causas. Então, é importante que o gerente de projeto consiga identificar essas causas para priorizar a solução dos problemas, né, desses 20%, que é o que causa a maior parte dos defeitos de qualidade. Então, no nosso planejamento aqui, faz sentido, a gente pode também continuar usando essa ferramenta do diagrama de Pareto, e ele, por fim, coloca um quarto item aqui, que é uma auditoria de qualidade, ou seja, mensalmente, um auditor da qualidade faria uma auditoria aplicada a todos os processos de execução do projeto. No nosso projeto, isso provavelmente não faz sentido, né? No nosso curso, a gente não vai ficar mensalmente chamando um auditor externo para fazer essa realização. Então, eu posso excluir essa linha aqui e, eventualmente, poderia colocar uma outra ferramenta de qualidade. Eu poderia, por exemplo, incluir aqui um questionário de satisfação dos alunos, né? Poderia dizer que avaliar o atingimento da expectativa dos alunos com relação à disciplina. Isso seria aplicado ao final da disciplina e é uma responsabilidade do gerente de projeto, que nesse caso, a gente pode dizer que é o professor. Então, eu estou aqui personalizando para uma ferramenta de qualidade, que é um questionário de satisfação, nesse caso dos alunos, mas que num projeto em que o cliente não seja os alunos, né, a gente pode, por exemplo, colocar
como um questionário de satisfação do cliente, né? Então, um exemplo aqui de ferramenta de qualidade. Vamos em frente para falar agora das métricas da qualidade, né? E aí, mais uma vez, tem um texto aqui de definição, que vocês podem ler depois com calma. Mas o que eu acho importante quando a gente fala de métricas de qualidade, a gente já falou disso, né? É que há uma determinação mais macro do requisito de sucesso do projeto. Deixa eu só corrigir uma fala minha. A gente já falou disso na aula gravada, na aula que está disponível para vocês. E a gente vai falar disso ao longo de toda a disciplina, nas discussões, nos fóruns. Vocês vão me ouvir muito bater nessa tecla, né? Que quando a gente avalia métrica de qualidade, quando a gente avalia qualidade ou qualquer outra coisa, a gente precisa ter definições. A gente pode ter uma definição mais macro, né, que é esse caso aqui do 3.1, né, que é o requisito de sucesso do projeto, mas é importante que nós tenhamos itens, requisitos que sejam mensuráveis, né? Eles precisam ter, cada item precisa ter uma forma de medir, né, então uma métrica, e uma meta, para determinar qual é a meta de qualidade relacionado àquele item. Então, vamos limpar do nosso documento esse texto de orientação do uso do template especificamente e vamos aproveitar esse texto de exemplo que está colocado aqui, já que a gente está falando de qualidade, né? A qualidade estética é um ponto importante. Então, eu vou botar aqui no mesmo formato, né? Para a gente ter uma estética também. Qual é o requisito do sucesso do projeto? Então, o projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, ok, é genérico, mas faz sentido. Respeitar as restrições, faz sentido. Cumprir o cronograma de execução, aqui eu vou trocar para fazer mais sentido para o nosso projeto, vou botar cumprir planejamento de conteúdos e atividades e, principalmente, atender, vamos mudar aqui um pouquinho, e vamos botar atender as expectativas dos alunos com relação ao aprendizado de gerenciamento de qualidade. Ou seja, estou deixando explícito que o nosso requisito de qualidade principal é atender às expectativas dos alunos. Tá? Então, se a gente definiu agora quais são os requisitos de sucesso do projeto, o próximo passo é definir como é que esses requisitos serão medidos, né? Como é que isso se traduz em requisitos, quais são as ações que vão ser realizadas e quais são os indicadores que vão ser utilizados para medir esses requisitos, né? Então, vamos limpar aqui esse texto de orientação, né? E vamos mudar aqui o requisito de qualidade para requisitos que façam sentido para o nosso projeto. Aqui também tem um segundo quadro que fala de padrões de mercados, né? Por exemplo, se a gente está falando de um projeto que vai fazer uma entrega de um material de construção, pode ser que exista um padrão de mercado associado, né, no ISO, associado pela regra ABNT, que precisa ser atendido. No nosso caso aqui a gente não tem essa necessidade, então eu vou limpar essa segunda parte aqui que está repetida. Então, vamos ao requisito de qualidade. Vamos olhar lá para cima então, de novo. Então, o projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições, cumprir o planejamento de conteúdos e atividades. Só tem aqui uma parte importante. Então, vamos pegar um requisito aqui, vamos substituir esse exemplo que ele deu do saque e vamos botar pelo cumprimento dos prazos de liberação de conteúdo. Então, isso é um dos requisitos de qualidade que a gente vai medir em relação a esse nosso projeto. Vou aumentar aqui para ficar um pouco mais legível, né? Que ações serão utilizadas pela equipe para garantir o cumprimento dos prazos de liberação dos requisitos? Então, vamos apagar esses aqui, que são apenas exemplos que não fazem sentido. E a gente pode determinar, por exemplo, agendamento
prévio para liberação automática dos conteúdos. Então, isso é uma ação que vai ser realizada ao longo do nosso projeto, né, de realização dessa disciplina de gerenciamento de qualidade para garantir o cumprimento dos prazos de liberação do conteúdo, ou seja, agendamento prévio para liberação automática. Como é que a gente vai medir isso? Você pode medir. Aqui ele usa um código, né, IQ01. Né, então ele está chamando, para cada indicador, ele está dando um nome, uma identificação, que é uma atitude interessante. Então a gente vai manter. E eu vou criar para esse requisito de qualidade um item de qualidade, né, que eu vou botar aqui o percentual de. Ou melhor, vou mudar aqui, vou botar quantidade total de dias de atraso na liberação do conteúdo. Então, essa é a métrica que a gente vai utilizar para medir esse requisito de qualidade. Né? Isso por si só explica muito claramente como é que vai ser medido, mas ele não explica a meta. Né? Ele diz, ok, eu vou juntar e vou somar a quantidade total de dias de atraso na liberação do conteúdo, mas aonde eu quero chegar? Né? Então, em algum momento, em algum lugar desse documento, a gente precisa registrar essa informação. Então, eu vou registrar aqui nessa mesma tabela. Eu vou dizer que a meta é que o projeto apresente 0 dias de atraso. Ou seja, eu estou determinando que para esse nosso projeto ser considerado um projeto de qualidade, a nossa meta é que não aconteça, não exista atraso na liberação do conteúdo. Tá? Vamos agora a mais um requisito de qualidade. Né? A gente está dizendo aqui, por exemplo, que precisa atender às expectativas dos alunos com relação ao aprendizado de gerenciamento de qualidade. E uma das medidas que eu posso fazer em relação a isso é, por exemplo, ter uma nota mínima. Vamos lá. Então, uma nota mínima de atendimento a expectativas. Ou seja, algumas vezes é complicado para a gente medir um requisito de qualidade. Né? Como é que eu sei, né, medir um grau de satisfação? Por exemplo, posso botar aqui nota mínima de... ou um grau mínimo de satisfação, uma outra maneira. Grau mínimo de satisfação. O que eu vou fazer, o que vai ser feito nesse projeto para garantir esse atingimento? Né? Então, deixa eu voltar a numeração aqui. Opa, deu um chabu aqui qualquer. Vamos dar um Ctrl Z. Ok, voltei. Então, nós temos aqui um grau mínimo de satisfação. Então, ações para atingimento. Em primeiro lugar, realização de uma pesquisa de satisfação com os alunos. Né? Eu poderia, na verdade, considerar isso, essa realização da pesquisa de satisfação, como uma ferramenta da qualidade. Né? Então, vamos botar aqui questionário de satisfação, que será a realização. Então, assim, já estava lá. Legal. Eu posso dizer também que para garantir o grau mínimo de satisfação, serão cumpridos todos os passos determinados pela coordenação em relação às interações com os alunos. Então, até aqui, né, eu poderia descrever outros passos. A gente poderia ficar aqui detalhando isso em níveis muito menores, mas do ponto de vista de apresentação, né, de discussão desse documento, a gente pode parando por aqui. E eu vou criar aqui, eu tenho que criar um segundo critério. Vamos criar aqui então o índice de qualidade 0,2, que é a média, por exemplo, de satisfação dos alunos conforme questionário. E aí a meta é que
vamos dar aqui 65% ou mais alunos respondam que estão plenamente satisfeitos. É importante que a gente entender que não existe uma resposta padrão para cada um desses itens, né? Eu poderia colocar aqui 50% ao invés de 60%. Ou eu poderia colocar 80%. 80% ou mais alunos respondem que estão plenamente ou parcialmente satisfeitos. Então, isso vai depender de projeto para projeto, vai depender de organização para organização, né? Vamos deixar aqui apenas o plenamente satisfeitos. E vamos deixar aqui os 80%. Então, estão aqui determinados dois itens, dois requisitos de qualidade, com as ações que serão realizadas para atingimento dessa qualidade e os indicadores que serão utilizados para medir, inclusive determinando quais são as metas desses indicadores. É óbvio que um plano de gerenciamento de qualidade apenas com esses dois requisitos é um plano muito fraco, né? Um plano muito raso. Então, faz parte aqui do nosso trabalho de planejamento definir os outros requisitos, definir as outras ações e os indicadores mais aprofundadamente. Para a gente não ficar muito tempo nesse item, vamos seguir em frente e vamos olhar aqui o item 3.3. E aí, isso é interessante. Ele diz aqui as entregas do projeto, critérios de aceitação, e aí dá uma orientação que é baseado nos requisitos de qualidade da seção métricas de qualidade, escreva as entregas necessárias para cumpri-los, seu critério de aceitação e como e quando serão avaliados. Tá? Vamos tirar esse texto por enquanto. E vamos observar que ele faz uma referência direta à EAP. Então, lá na aula gravada, né, na aula em que a gente discutiu o gerenciamento da qualidade, eu falei sobre isso, né? Eu falei que a origem, né, dos critérios de qualidade é justamente o escopo, é justamente o trabalho que será realizado pelo projeto. Então, referenciar a EAP, fazer uma conexão das entregas dos critérios de aceitação com a EAP, faz todo sentido, né? Assim como a EAP também está associado ao cronograma, quando a gente fala de gerenciamento de custo e tempo, né, de tempo, no caso do cronograma, gerenciamento de tempo do projeto. Então, a gente não vai desenvolver agora uma EAP, vamos apenas simular, e vamos dizer que uma entrega desse projeto é, por exemplo, uma média final de alunos aprovados sem a necessidade de realização da prova especial. Então, isso é uma entrega desse projeto. Critérios de aceitação, mínimo de 70% da turma aprovada sem realização da prova especial, né? Quando será verificado, após a realização das provas regular e substitutiva. É importante a gente entender que esse item, como estava descrito, esse item 3.3, ele tem que estar corretamente relacionado aos requisitos de qualidade, né? As entregas dos requisitos de qualidade. Então, se eu coloquei aqui uma entrega, essa média final de alunos aprovados, isso deveria estar registrado aqui como um dos requisitos e como é que ele vai ser medido, tá? Garantia de qualidade do projeto é onde se define que atividades serão realizadas no processo realizar a garantia da qualidade, incluindo auditorias e melhorias contínuas. Tá? Então, vamos limpar esse item aqui. Auditoria dos projetos e revisão da qualidade. Como nesse nosso projeto ele é um projeto muito específico, eu poderia colocar, a gente não vai fazer, não tem, por exemplo, uma auditoria, né, mas a gente poderia colocar aqui o seguinte, que existem atividades de feedback automático que precisam ser realizados pelos alunos, né, para avaliar se eles estão entendendo a matéria ao longo do tempo, né? Vou botar aqui atividade
de feedback automático 1, por exemplo. Digamos que ele seja realizado. Eu vou usar uma data genérica aqui, porque eu não estou com as datas agora de cabeça. Realizado em 15/2/2017. O auditor responsável são os próprios alunos. E comentários. É importante que os próprios alunos participem da garantia da qualidade neste projeto através da realização das atividades de feedback automático, por exemplo. Processo de melhoria contínua, né? Isso diz respeito à melhoria contínua durante o projeto, mas principalmente melhoria contínua ao longo de outros projetos, ou seja, o que será realizado nesse projeto para garantir que os outros projetos da organização tenham melhorias contínuas, né? Então, vamos fazer aqui uma referência genérica dizendo que todos os indicadores de qualidade deste projeto serão registrados no painel de indicadores das disciplinas do MBA para que possa ser verificada uma melhoria contínua de indicadores. Responsabilidades de qualidade da equipe do projeto. Descreva as responsabilidades referentes aos processos de qualidade de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros documentos. O que eu acho importante aqui? Eu vou botar aqui, professor. Responsabilidades. Realizar as ações descritas para atingir o grau mínimo de qualidade e observar se os alunos estão acompanhando as atividades que garantirão tal qualidade, né? Os alunos também têm suas próprias responsabilidades, que eu não vou preencher aqui, vou deixar para que vocês possam refletir em relação a essas responsabilidades. Tem um ponto aqui que eu acho importante falar, é que nós temos uma tendência a acreditar que todos são responsabilidades pela qualidade do projeto. Então, todos os membros da equipe são responsáveis pela qualidade do projeto, no seu dia a dia de trabalho, na sua responsabilidade, no seu jeito, no seu modo de realizar as atividades. Isso, de certa forma, está correto, né? Então, a ação de todos os membros da equipe vai afetar diretamente a qualidade do projeto, mas a gente precisa ter uma pessoa responsável por aquele item, responsável por aquele requisito, responsável pelaquela verificação. Popularmente, tem aquele ditado que diz que cão sem dono morre de fome ou morre de obesidade, né? Porque se ele não tem dono, todo mundo dá comida indiscriminadamente, ou todo mundo acha que alguém está dando comida e ninguém dá, né? Então, é a mesma coisa. Eu costumo dizer que tem que ter um culpado. Para alguma coisa funcionar, tem que ter um culpado caso ela não funcione. Então, é importante a gente registrar quem é o responsável por acompanhar e medir a qualidade no nosso projeto, tá? A gente chega agora no item 5, que é o controle de qualidade do projeto. Ou seja, aqui serão descritos os procedimentos de controle de qualidade. Ou seja, como as inspeções serão feitas e assim por diante. Então, vamos limpar aqui essa, né, descrição. E aí está dizendo aqui, tem um texto, né, dizendo que a inspeção será realizada na conclusão de cada entrega, utilizando o checklist apresentado em anexo, respectivamente, seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o processo de melhoria contínua. Eu poderia dizer aqui que a cada encerramento de tema será realizado um teste de feedback automático e uma reunião de avaliação dos conhecimentos adquiridos. Estou dando um exemplo de um procedimento de inspeção.
Procedimentos de monitoramento, a gente pode dizer que semanalmente serão executados os relatórios de participação dos alunos nas atividades propostas. Exemplo. E no final aqui do documento tem as aprovações, né? Então, tem uma aprovação do patrocinador de projeto, do gerente, e a gente pode ter outras partes interessadas importantes. Por exemplo, eu poderia dizer que esse documento precisa ser aprovado pelo responsável pelo escritório de projetos. E, por fim, nós temos um plano de gerenciamento da qualidade parcialmente preenchido, né? Como eu falei, obviamente, essa parte de ferramentas, né, da qualidade, essa parte, principalmente dos requisitos, deveria ser muito melhor desenvolvido, mas fica aqui uma orientação inicial de como preencher esse plano de gerenciamento da qualidade. Se você está assistindo essa aula, essa gravação, não chega a ser uma aula, mas essa gravação, esse exercício de preenchimento do plano de gerenciamento de qualidade, e ficou com alguma dúvida, acha que algo não ficou claro, algo precisa ser melhor desenvolvido, eu convido a fazer um comentário, fazer uma questão, levar a questão lá para o fórum, para que a gente possa voltar a esse ponto nas aulas ao vivo. O meu objetivo aqui era mostrar um template que está disponível na internet e iniciar uma discussão de preenchimento, que obviamente pode ir muito mais além, pode ser muito mais detalhado, já que o documento ainda não está totalmente preenchido. De qualquer jeito, eu agradeço a sua participação, agradeço que você esteja vendo a aula até aqui e me coloco à disposição para que a gente possa detalhar, esclarecer ou refazer algum ponto que tenha ficado obscuro. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima.